boa noite, preciosas e preciosos do Senhor. Como vocês estão? Voltamos nessa semana. Hoje é o primeiro vídeo da semana. O último vídeo foi gravado semana passada. E eu gostaria de compartilhar com vocês hoje um estudo que eu comecei ontem à noite. Estudei quase o livro todo e eu gostaria de compartilhar com vocês. É um livro muito importante na vida do cristão. Todo cristão deveria ler esse livro. E ele é muito maravilhoso. E como eu estava, assim, muitos dias sem gravar um vídeo, com saudade de gravar um vídeo de estudo com vocês, ou de leitura da Bíblia, tanto faz, assim, o nome. Se é estudo bíblico, se é uma leitura da Bíblia, ou um devocional. E eu gostaria de compartilhar com vocês, porque é um estudo maravilhoso. É um livro pequeno, ele tem 6 capítulos apenas. E ontem eu consegui ler até o 4º capítulo, 4 capítulos direto. Amei, não concluí, mas eu senti assim muita vontade de vir compartilhar com vocês. Do que se trata, quem escreveu, por que ele escreveu, enfim. Isso eu fiquei assim, há um tempo agora passado, eu entrei em conflito. Por quê? Porque quando entrou na pandemia, eu comecei antes, né? Em janeiro de 2019, foi o ano da pandemia. Eu comecei um projeto de leitura da Bíblia e eu pretendia ler a Bíblia em um ano. E eu peguei um cronograma na internet e estou seguindo o cronograma. E em março foi quando decretou, né? O governo decretou a pandemia. O lockdown, fechando tudo, suspendendo tudo. E eu estava no projeto, lendo a Bíblia sozinha em casa. Foi quando uma pessoa, uma irmã de uma denominação diferente da minha, em março, me propôs a fazer um estudo bíblico com ela. E eu aceitei, porque é o projeto da igreja, né, dela, e como eu estava no projeto de ler a Bíblia sozinha, e eu ia fazer a leitura, mas estudar a Bíblia com uma outra pessoa que tem o costume de estudar a Bíblia, mesmo sendo de uma outra denominação, eu aceitei, porque a minha sede de conhecimento da palavra era enorme. Eu estava com muita sede, muita vontade, muita fome de estudar a Bíblia, assim, muita vontade de estudar a Bíblia. E aí eu aceitei o projeto dela e fizemos o estudo bíblico durante um ano, acho que durou um ano ou mais. Estudamos fizemos 3 estudos. O projeto era um estudo, conhecer a Bíblia, sobre a Bíblia no modo geral. E fizemos 3 estudos bíblicos, de tanto que eu gostei, de tanto que eu gostei. E nesse processo, como estava em lockdown, as igrejas fechadas e só tendo culto online, a gente ficou muito introspectivo. Todo mundo congregando assim online, assistindo culto online, ouvindo palavra online, e ninguém ia para a igreja, não sabia quanto tempo isso ia durar. E eu estudando Bíblia, estudando Bíblia. Eu não conseguia assistir os cultos online, não tinha paciência. Dentro de casa, não é meio que impossível você se conectar com Deus através de um culto online, ao meu ver, porque é alguém chamando, é celular tocando, sempre tem alguma coisa atrapalhando. E aí eu acabei ficando muito introspectiva, eu me voltei para mim. E aí foram 2 anos, né, de pandemia praticamente, onde as igrejas ficaram fechadas.
A maioria das igrejas voltaram e aonde eu estava frequentando não tinha voltado e eu não conseguia assistir culto online, então eu acabei que entrando em uma crise espiritual, porque eu estava fora de um templo, fora de uma igreja, não conseguia assistir culto online, ouvia muita pregação, cantava louvor e ao mesmo tempo estudando Bíblia. Eu entrei num processo numa crise espiritual, porque eu aprendendo nos estudos bíblicos coisas que eu via que as igrejas, as doutrinas das igrejas estão completamente, não quero, não, vamos lá, assim, não quero dizer que a doutrina da igreja esteja fora da doutrina bíblica, mas a doutrina bíblica, o que diz a Bíblia, é o essencial, é o primordial para a nossa vida. E quando a gente olha para as igrejas, as denominações, as placas, os templos, a gente consegue observar que as igrejas elas, acrescentam coisas na doutrina que não tem na Bíblia. Eles querem colocar a doutrina do homem e a gente já sabe que assim, a porta é estreita, a porta que nos leva ao céu ela é estreita, o caminho é estreito, o caminho é apertado. E as igrejas acabam colocando um jugo muito maior nas nossas costas para que a gente se aproxime de Deus. Então, são doutrinas de homens e que a gente vai buscar na Bíblia, não está na Bíblia, não está escrito, que é o homem que colocou. E aquilo eu fui ficando assim em conflito. Meu Deus, e agora? Qual a igreja correta? Qual a igreja que mais se aproxima da Bíblia, da verdade da Bíblia? Eu quero encontrar uma igreja que mais me aproxima da verdade bíblica, das doutrinas bíblicas. E quando a gente olha para Jesus, Jesus ia ao templo porque era um judeu. E Jesus ia ao templo para falar de Deus, do reino de Deus. Ele cumpriu toda a lei, ele cumpriu todos os mandamentos, porque ele era um judeu e fazia parte da regra, da época, do povo dele. Mas Jesus, aonde ele se reunia, ele falava de Deus. Ele não estava na igreja, debaixo de uma placa, de uma denominação específica, pregando. Jesus não fundou uma igreja e botou um nome, a igreja de Jesus Cristo, a igreja blá blá blá. Não sei, Jesus não criou um templo para que as pessoas se reunissem. Aonde Jesus estava, as pessoas se reuniam. As pessoas estavam o tempo todo atrás de Jesus, aprendendo, querendo ir com sede de aprender de Jesus. Jesus é a água, é a fonte da vida, e as pessoas queriam e tinham sede. E aí eu comecei a entrar em parafuso. Igreja, qual a igreja? A doutrina tal, tem coisa ali que não é bíblico, não. E aí eu comecei a buscar. Eu confesso para vocês que eu não tenho a resposta. Não tenho resposta porque não há igreja perfeita na terra. Não há igreja perfeita que a gente possa dizer essa é a igreja correta. Cada igreja acredita que ali é a porta, que ali é o caminho que nos leva ao Pai. Que ali é o caminho que nos leva até Deus. Gente, quando a gente olha para as escrituras e olha para a Bíblia, nós podemos ver quando a gente conhece, porque o que a Bíblia nos diz? Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Gente, quando a gente começa a se voltar para a Bíblia, a palavra de Deus, que é a nossa única regra de fé e prática, a gente abre nossos olhos, a gente consegue tirar a venda, a gente consegue enxergar. E hoje, o que eu vejo? Que não há na terra uma igreja que a gente possa dizer essa igreja é o caminho verdadeiro que nos leva ao Pai. Não. Nenhuma. Nenhuma igreja pode nos levar ao Pai. Sabe por quê? Não é querendo, não estou fazendo aqui polêmica nenhuma, nem apologia a nada, nem defendendo a religião e doutrina nenhuma.
mas é o único caminho que nos leva ao Pai, a única porta que nos leva até Deus é Jesus Cristo, mais ninguém. Isso está na Bíblia, não sou eu quem estou dizendo. A Bíblia não diz, em momento nenhum, de Gênesis a Apocalipse, que o caminho que nos leva até Deus é a igreja tal, é a denominação tal, é ir para lá, é ir para cá, é fazer isso, é fazer aquilo. Não, não. O único caminho que nos leva até Deus, o nosso intercessor ao Pai, quem é nosso advogado, quem é o nosso advogado fiel, quem é a porta que nos leva até Deus é Jesus Cristo. Ele foi o único que morreu para que nós hoje pudéssemos ter direito à vida eterna, para que a gente pudesse voltar à ligação que nós perdemos com Deus lá no início, quando Adão e Eva pecou. Nós perdemos a ligação com Deus. O pecado entrou no mundo, é o que nos separou do Pai. E a única porta, a única ponte, o único caminho que nos leva ao Pai é Jesus Cristo. É a Bíblia, a palavra de Deus. As igrejas estão aí, estão. Mas hoje a gente pode observar que tem igreja em toda esquina. Tem igreja em toda esquina. Tem placa, cada uma com nome diferente. Antigamente você olhava assim, há 10 anos, 20 anos, 30 anos atrás, tinha as tradicionais, né? Conhecemos a Igreja Católica, a Igreja Evangélica, que entra aí a Congregação, a Assembleia de Deus, a Batista, a Presbiteriana, o Brasil para Cristo, Quadrangular, as mais tradicionais, que tem mais tempo. E aí, de uns 10 anos para cá, digamos assim, tem igreja de todo nome, de todo tipo de doutrina, de todo tipo de usos e costumes, de tantas outras coisas que a gente já fica assim confuso. Confuso em saber qual é a igreja que mais se aproxima da Bíblia, que mais se aproxima da doutrina bíblica. E eu vou confessar para vocês assim que eu não tenho essa resposta. Eu sou cristã, eu sou crente em Jesus Cristo, não defendo placa, não defendo doutrina de homem, não estou aqui para isso. Estou, desde a pandemia, eu estou focada no céu, focada na Bíblia, focada em Jesus. Preciso sim me firmar em um ministério, de uma igreja, para estar em comunhão com os irmãos, que é a família de Deus na terra. Não está debaixo de um templo, debaixo de doutrina de homem, debaixo de placa de igreja. Precisamos sim estar em comunhão com... Somos a família de Deus? Sim, somos filhos de Deus através de Jesus. Jesus é a cabeça. Jesus é a cabeça. Nós somos o corpo, ou seja, a igreja de Cristo na terra. A igreja de Cristo na terra é o povo de Deus no geral, independente a placa da igreja. Aonde tem onde tem 2, 3 reunidos no nome de Jesus, ali ele está. Então aqui não estamos falando de placa de igreja, nem denominação. Estamos falando que a Bíblia nos diz que onde tem 2 ou 3 reunidos no nome do Senhor, ali ele está. Então, se Jesus é a cabeça, nós, templos do Espírito Santo, somos o corpo de Cristo. Então, eu, Silmara, preciso sim fazer parte da família de Deus na terra, estar em comunhão com os membros, com os irmãos, para que a gente possa fazer o bem, aprender com as pessoas, ensinar as pessoas, para que a gente possa, cada um na sua função. Um corpo tem o quê? Um corpo tem 2 pulmões, um coração, tem 2 braços, 2 pernas, 2 olhos, um nariz, uma boca, 2 ouvidos, ou seja, um corpo tem vários membros, tem vários órgãos, cada um tem a sua função, né? Cada um
tem a sua função. A gente não pode dizer a mão, dizer para o pé, que eu já li isso em outro estudo, que lá no outro Instagram. A mão não pode dizer para o pé, ah, você é menos do que eu, porque você é o pé, você tá lá no chão, você comendo poeira. Eu sou mais importante do que você. Não. Cada um tem a sua importância. A mão tem a sua importância, o pé tem a sua importância, a cabeça tem a sua importância, o coração tem a sua importância. Uns aparentemente podem ser mais bonitos, outras partes do organismo do corpo talvez não fique à mostra, né? Não fica à frente. Tem pessoas que dentro de uma denominação, de um determinado local, exercem o ministério à frente, estão à frente do povo, né? Eles aparecem, quem prega, quem ora, quem adora cantando louvores, quem toca instrumento, eles estão à frente, eles são visíveis, mas não quer dizer que eles são mais importantes do que aqueles que trabalham nos bastidores. Quem fica lá em cima mexendo no som, no telão, quem fica limpando a igreja, lavando os banheiros. Gente, quem lava os banheiros é tão importante, às vezes chega a ser até mais importante do que quem está ali pregando. Por quê? Porque a gente vai à igreja, a gente vai ao banheiro e a gente chega e encontra o banheiro limpinho, cheiroso, que dá até gosto de usar. Imagina você ir para a igreja servir a Deus e chegar lá no banheiro, o banheiro tá em estado de calamidade, terrível. Você ia ter coragem de usar? Não ia. Então, não há função dentro do corpo de Cristo, ou dentro da igreja, ou dentro de algum ministério que seja mais importante do que outros. Todos nós temos nossa função, todos nós temos nossa missão, todos nós temos nosso trabalho. E é um exaltando e exortando o outro, é um ajudando o outro, é um intercedendo pelo outro. Alergia. Quando um tá fraco, o outro estende a mão. Quando um tá fraco, o outro ajuda em oração, o outro estende a mão, o outro ora, o outro intercede, o outro ajuda. Esse é o papel do cristão. Um orar pelo outro, um ajudar o outro, um caminhar com o outro, um dar força pro outro, é um empurrando o outro. Vamos, vamos, você consegue. Vamos, vai dar certo. Vamos, em nome de Jesus, vamos. Não é vendo o caído e você vai lá e pisa em cima. Não, não é isso. Somos parte do corpo de Cristo. Como a gente pode dizer que ama a Deus, que a gente não vê, e a gente não amar o nosso irmão, a quem a gente vê? Como podemos amar Deus quem não vemos e a gente diz que ama o próximo, que a gente vê, que a gente pode abraçar, a gente não amar o próximo? Como você vai amar Deus que você não vê? Se você não ama o próximo? Então, gente, é o que eu quero dizer com isso. Não estou defendendo placa nenhuma de igreja, até porque eu não estou, como que eu posso dizer? Eu não estou dentro de nenhuma denominação específica, mas eu não deixei de ser cristã, continuo sendo. E eu vou dizer uma coisa para vocês. Eu passei dentro da igreja, eu posso dizer assim, eu fui evangélica, eu fui crente, né? Desde os meus 8 anos de idade, que eu faço parte de igreja, que eu estou dentro da igreja. Eu fui criada na igreja. Passei a minha infância, né, a partir dos 8 anos, minha infância, minha adolescência, minha fase adulta. E eu posso dizer para vocês que eu fui crente, mas eu não conhecia Cristo. Eu não conhecia Jesus. Eu não tinha essa intimidade que eu tenho hoje. Hoje eu posso dizer que eu sou cristã. Que eu sou cristã. Porque o relacionamento que eu aprendi, que eu tenho hoje com Jesus, é muito além do que eu vivi quando eu cheguei na igreja, né? Quando eu comecei a frequentar, quando eu batizei. Gente, eu me batizei aos 12, 13 anos. Eu nunca li uma Bíblia, nunca li Bíblia. Li a Bíblia na igreja, a hora que vem o momento da palavra e a gente abre a Bíblia e lê junto. Eu conheci a Bíblia assim, sortida.
decorava versículos para recitar, decorava capítulos para recitar, mas eu nunca tive o incentivo, nunca despertou em mim a vontade de estudar. Até porque a igreja que eu frequentava não incentiva estudo bíblico, não incentiva a gente ler a Bíblia, estudar a Bíblia. Não proíbe, mas não incentiva. Não há estudo bíblico, não há devocional, não há incentivo. Ou seja, você vai ler a Bíblia na igreja e quem vai guiar é o Espírito Santo que vai revelar a palavra. Ou seja, nós cristãos lá pegamos a Bíblia. Deixa eu demonstrar aqui para vocês a maneira. Tá aqui, a Bíblia, a palavra de Deus, certo? Aqui não contém a palavra de Deus. Isso aqui é a palavra de Deus, guiada por Deus, pelo Espírito Santo de Deus. Foi escrita por homens guiados por Deus. Então, a Bíblia é a palavra de Deus. Aí o cristão, lá, onde que eu ia, né? A partir dos 8 anos que eu me batizei e eu era crente. Era crente que não lia a Bíblia, não conhecia nada de Bíblia. Não podia nem conversar sobre Bíblia com ninguém. Ia passar vergonha. Bota a Bíblia debaixo do braço. Vamos para a igreja. Vamos congregar hoje. Congregar no geral, tá? Qualquer igreja a gente fala congregar é se reunir para buscar Deus. Não citando nem placa nenhuma. No geral, todas as igrejas congregam, buscam a Deus num templo. Bota a Bíblia debaixo do braço e vamos para a igreja. Vai fazer o que na igreja? Vou buscar a palavra. Vou buscar a palavra. Buscar a palavra é para quê? Para uma porta de emprego, vou buscar a palavra para casamento, vou buscar a palavra se eu posso viajar, o que Deus acha. Eu vou buscar a palavra porque eu quero comprar um carro, porque eu quero passar no concurso, eu vou buscar a palavra porque eu quero alguma coisa. Vou buscar a palavra. O que eu quero dizer com isso? Gente, buscar a palavra? O que é isso aqui debaixo do braço? O que significa isso? Isso aqui não é a palavra de Deus? Como que você enfia uma Bíblia debaixo do braço e diz que vai para a igreja buscar a palavra? Deixa eu dizer uma coisa para vocês. Isso aqui é a palavra de Deus. Não queira colocar o homem como intercessor, o homem que vai trazer para você a mensagem de Deus. Quem é o homem? O homem é tão pequeno, tão pecador, tão falho como nós. Porque se o homem que trouxesse a palavra fosse santo, ele não estaria aqui na terra. Deus já tinha vindo buscar, Deus já tinha vindo recolher. Porque o único santo e perfeito que viveu e existiu nessa terra foi o Filho de Deus. Mas ninguém aqui é santo, mas ninguém aqui é perfeito. Todos nós somos pecadores, nascemos pecadores. E se não reconhecermos nossos pecados em Jesus Cristo e não pedirmos o perdão, não nos arrependermos, não vamos para o céu, porque somos todos pecadores. Nossa natureza é pecaminosa. Me desculpem, gente, é a rinite. E ela não vai me atrapalhar a falar o que Deus está colocando para que eu fale. Porque eu orei antes de entrar e pedi a Deus, Senhor, me guia, me guia. E meu intuito era falar de Gálatas. E eu vou ler com vocês, se o Instagram me permitir, porque eu não sei nem quanto tempo eu já estou falando aqui. A Bíblia é a palavra do Senhor. Então, o homem não pode ser o nosso intercessor. O homem não pode ser o nosso intercessor. Ele é tão falho como nós. Somos seres humanos pecadores e erramos e pecamos todos os dias. Por pensamento, palavra ou obra. Às vezes, nossa casca é de um verdadeiro cristão, nossa casca, nossa aparência, mas a nossa boca fala palavras de maldição, a nossa boca fala palavras torpes, nossa boca fala besteira. Nossos pensamentos, às vezes ninguém sabe o que a gente está pensando, mas Deus vê o nosso pensamento, a intenção do nosso coração. Então, o que eu quero dizer para vocês? E aí, eu não estudava a Bíblia, porque a gente tinha essa visão
lá e essa mania de vamos buscar a palavra. Vou dizer uma coisa para vocês, o que eu aprendi, o tempo que eu fiquei fora, não foi no mundo perdida, não. Foi pensando, foi buscando, foi estudando a Bíblia. E eu descobri o quê? Quando nós oramos, que a gente fecha os nossos olhos, a gente leva o nosso pensamento ao Pai, a gente se humilha, a gente pede perdão a Deus dos nossos pecados, a gente pede a Deus para nos revelar uma palavra, que a gente precisa de ouvir a voz de Deus. Na pandemia, as igrejas fecharam. E era nós e Deus, era nós no secreto e Deus no céu. Que Deus sonda o nosso coração, Deus conhece o nosso dia a dia, Deus conhece o nosso deitar, Deus conhece o nosso levantar, Deus sabe o que cada um passou na pandemia. Não tinha pastores, não tinha cooperadores, não tinha ancião de igreja, não tinha ninguém pela gente, era cada um por si, Deus por todos. E aí a gente ora. E pede a Deus, Senhor, revela para mim a tua palavra. Eu preciso ouvir a tua voz. Eu preciso ouvir um conselho. Eu preciso da direção. Ora, com fé. Tudo tem que ter fé. Fé e obras. A fé sem obras é morta. E as obras sem fé é morta. A fé e obras caminham junto. Quem está me acompanhando nos vídeos que tem lá no YouTube todos, vocês vão saber que eu já falei sobre isso. Fé e obras. E a gente vai e abre a Bíblia. Quantas vezes Deus colocou uma palavra no meu coração. Deus colocou uma palavra na minha mente e ela ficou martelando na minha mente. E enquanto eu não abri a Bíblia para ler a palavra, ela não saía da minha cabeça. Às vezes, eu à noite, já antes de dormir, vinha a palavra e eu orando, pedindo a Deus resposta. E eu cansada com sono e ia dormir. A palavra vinha na minha mente e eu pensando, eu falei, eu não vou levantar para ouvir, para ler, não vou levantar. Mas logo pela manhã eu pegava a palavra, eu lembrava daquela passagem que ela vinha na minha memória, e eu abria a Bíblia e eu lia. Ali Deus falava comigo. Toda a minha oração que eu fiz à noite, tudo que eu falei com Deus, Deus me respondia através da sua palavra. E eu me derramava em lágrimas a cada versículo que eu lia. Eu derretia na presença do Senhor, eu derramava em lágrimas. E aí eu aprendi a dedicar a primeira hora do meu dia para o Senhor. Fazer devocional. A primeira hora de 24 que eu tenho é para o Senhor. Porque das 24, dormimos 8, dormimos 6, dormimos um período. No resto, a gente tem nossos afazeres. Mas a primeira hora do nosso dia deve ser para o Senhor. E o que eu quero dizer para vocês é que a Bíblia não contém a palavra de Deus. Você sabia que você não precisa dizer, eu vou para a igreja buscar a palavra? Não. Vá para a igreja cultuar a Deus. Vá para a igreja oferecer o seu melhor, oferecer o seu corpo como um sacrifício vivo no altar. Sabe o que é sacrifício vivo? Se sacrifique, saia da sua casa, do seu conforto, largue tudo na sua casa que você tem para fazer, que você acha, eu queria descansar hoje, eu queria jantar e deitar mais cedo, eu queria ler um livro, eu queria assistir o Netflix, eu queria... Não, sacrifício vivo, dedique a sua vida no altar, vá para a igreja sim, vá orar, vá agradecer, vá cantar louvores para o Pai, vai agradecer a Deus. Vá agradecer, conte os seus testemunhos, ouça testemunho, porque o testemunho edifica. Quando você conta testemunho, milagres que Deus operou na sua vida, ele edifica outras vidas. E quando você ouve o testemunho que Deus fez na vida das pessoas, edifica a sua vida, acrescenta a sua fé. E o que eu quero dizer é que não coloque a Bíblia debaixo do braço. Não coloque a Bíblia debaixo do braço e diz, eu vou para a igreja buscar a palavra. Isso não existe. A palavra está aqui, irmãos, está aqui. Você abre a Bíblia na tua casa, em qualquer passagem que Deus vai falar com você. O nosso intercessor é Jesus Cristo. Quem nos liga ao Pai é Jesus Cristo. Quando Jesus foi morto na cruz e foi ao Pai, ele nos prometeu que mandaria o Espírito Santo, que era o nosso consolador, para nos consolar.
Jesus estava indo para o céu, estava nos deixando, mas que ele mandaria o Espírito Santo e o Espírito Santo de Deus estaria conosco até a consumação dos séculos. Que o Espírito Santo, ele ia testificar toda a verdade do Evangelho, toda a verdade, tudo que aconteceu, o Espírito Santo testifica, sabe por quê? Porque o Espírito Santo esteve com Deus na criação do mundo, porque o Espírito Santo esteve no céu com o Pai. O Espírito Santo de Deus, ele esteve com Jesus, ele sabe, ele viu, ele testifica. O Espírito Santo não é simplesmente um espírito, não é algo imortal, é algo como um santo feito por homens. Não é esse santo feito por homens que as pessoas criam um altar e vai lá rezar para ele. Não. O Espírito Santo de Deus, ele é uma pessoa. Ele é a terceira pessoa da Trindade. O que é a Trindade? Pai, Filho e Espírito Santo. É a terceira pessoa da Trindade. E ele é o que ouve a nossa oração. Ele colhe as nossas lágrimas, ele ouve a nossa oração e ele leva ao Pai. Ele leva ao Pai a nossa oração, o Espírito Santo de Deus. Ele é inteligente, ele é inteligente. Ele sabe o que se passa com a gente quando a gente não consegue falar, que a gente chora com gemidos inexprimíveis. O Espírito Santo entende o que a gente quer dizer e leva a nossa oração ao Pai. E o único intercessor nosso é Jesus Cristo. Então, pegue a Bíblia, experimenta, depois vocês vêm me contar. Quer viver o sobrenatural de Deus? Ore, se derrame na presença do Senhor, chore, fale com Deus como se você estivesse falando com o seu melhor amigo, com a sua melhor amiga, com a sua mãe, com o seu pai, com o seu esposo, com a sua esposa. Ore. Converse com o Espírito Santo de Deus, converse com Jesus, fale tudo que tiver no seu coração. Fale, sem cerimônia, sem reserva, sem escolher palavras difíceis, só abra o teu coração e fale. Peça a Deus que te responda, que te revele uma palavra. Ou Deus te revela por sonho, ou Deus te revela pela palavra, ou através de um louvor que você vai ouvir. Deus vai falar com você e você vai saber, porque virá na sua memória. Você vai lembrar, vem na sua memória. Você vai lembrar exatamente do que você orou e pediu, e aí você vai ter a resposta. Então, aprendi o quê? Devemos, como cristão, sair debaixo de doutrina de homem. Isso não pode, isso não deve, isso não faz. Não estude Bíblia, não precisa. O Espírito Santo revela. Sim, o Espírito Santo revela a cada um, no seu particular. Não só através da igreja, lá do púlpito, que diz o Espírito Santo revela a palavra de Deus. Não precisamos estudar. Errado. Precisamos estudar, sim, a palavra do Senhor. Ela é o nosso guia, nosso manual de vida. É ela que nos leva até Jesus. É ela que nos leva ao Evangelho de Cristo. É ela que vai nos levar ao céu. Porque se a gente lê a palavra, a gente obedecer o que diz a Bíblia, o que diz a palavra de Deus, é o caminho que vai nos levar ao Pai. A obediência à palavra de Deus. É ler e obedecer. É ler e obedecer. E o que eu gostaria de ler com vocês, para não ficar só nas minhas palavras, porque eu contei para vocês um pouco de meu testemunho hoje. Não sabia por quê, mas eu comecei a falar. E eu vou ler com vocês para finalizar, tá bom? O texto complementar, eu vou colocar vocês para ler comigo e aí a gente encerra. Aqui. Gálatas, conteúdo. Quem se submeteria voluntariamente a voltar ao cativeiro após ter sido liberto? Essa era a pergunta de Paulo aos Gálatas, ou seja, a igreja da Galácia, que estavam abrindo mão de sua liberdade em Cristo para servir novamente à lei. E o que o sacrifício de Jesus Cristo, alcançando salvação para todos os que creram, significava diante da lei de Moisés? Ou seja, o que o sacrifício de Jesus Cristo, alcançando salvação para todos os que creram, significava diante da lei de Moisés?
Será que era necessário continuar observando aquela lei ou não? A igreja estava dividida acerca dessas questões. E Paulo, apóstolo, né, de Jesus, escreveu essa carta para encerrar a disputa. Após iniciar a carta com uma breve introdução, Paulo vai direto ao cerne do problema. Se os crentes são justificados pela graça através de Cristo, por que tanto os Gálatas estavam insistindo em impor outras exigências? Paulo relatou sua experiência em Jerusalém e na Antioquia para mostrar que seguir a lei de Moisés não é um requisito da fé cristã. Paulo, então, trouxe uma lição de Abraão, que viveu mais de 400 anos antes da lei de Moisés. Gente, Abraão viveu mais de 400 anos antes da lei de Moisés e ele é considerado para os cristãos como o pai da fé. Abraão viveu pela fé e não pela lei. Não tinha lei de Moisés ainda. Moisés veio depois de Abraão. Vocês estão entendendo o que eu quero dizer com isso? Vamos lá. Sobre a lei e a fé. A diferença. E vamos lá. Abraão foi justificado pela fé e não por seus próprios feitos. Da mesma forma, os Gálatas estavam livres da lei, livres para servir a Cristo, a serem transformados pelo Espírito Santo, ou seja, pelo Santo Espírito. Eu risquei toda a minha Bíblia ontem. Tema: somos salvos pela graça de Deus através da fé em Cristo Jesus. E nada mais. Qualquer outro ensinamento é uma perversão da verdade. Somos justificados aos olhos de Deus através da fé e nos tornamos povo de Deus, descendência de Abraão, da mesma forma pela fé. Porque somos livres em Cristo, não podemos permitir que qualquer pessoa nos leve a pensar que devemos merecer nossa salvação. Antes devemos viver o Evangelho, nos submetendo ao Espírito Santo e amando o nosso próximo como amamos a nós mesmos. Vamos continuar aqui. Prefácio e saudação. Paulo, apóstolo, não da parte dos homens, nem por homem algum, mas por Jesus Cristo e por Deus Pai, que o ressuscitou dentre os mortos. E todos os irmãos que estão comigo, as igrejas da Galácia. Graça e paz da parte de Deus Pai e do nosso Senhor Jesus Cristo, o qual se deu a si mesmo por nossos pecados, para nos livrar do presente século mau, segundo a vontade de Deus nosso Pai, ao qual seja dada a glória para todos sempre. Amém. Aí continua. A inconstância dos Gálatas, ou seja, na outra Bíblia quer dizer, não há outro evangelho. Maravilho-me de que tão depressa passasseis daquele que vos chamou a graça de Cristo para outro evangelho, o qual não é outro, mas há alguns que vos inquietam e querem transformar o evangelho de Cristo. Transformar não, tornar. Mas ainda que nós mesmos, ou um céu do... vamos lá. Mas ainda que nós mesmos, ou um anjo do céu, vos anuncie outro evangelho, além do que já vos tenho anunciado, seja anátema. O que é anátema? Amaldiçoado. Assim como já vô-lo dissemos, agora de novo também vô-lo digo. Ou seja, como eu já disse, agora de novo eu também vou dizer de novo. Se alguém vos anunciar outro evangelho além do que já recebestes, seja anátema. Porque persuado quer dizer eu convenço, ó. Porque persuado eu agora a homens ou a Deus? Ou procuro agradar homens? Tá escrito persuado é convenço. Porque eu convenço eu agora a homens ou a Deus?
ou procuro agradar a homens? Se estivesse ainda agradando aos homens, não seria servo de Cristo. O Evangelho de Jesus Cristo. Qual é o Evangelho de Jesus Cristo? Mas faço-vos saber, irmãos, que o Evangelho que por mim foi anunciado não é segundo os homens. Não é um Evangelho segundo os homens, o que Paulo está ensinando para a igreja da Galácia. Vamos ver por quê. Por que que não é? Não é uma igreja, não é os homens de Deus, não são outros discípulos ou apóstolos que ensinou Paulo sobre o Evangelho. Não foi passada a ele por outro homem. Mas, porque não o recebi, nem aprendi de homem algum, mas pela revelação de Jesus Cristo. Ou seja, quem revelou para Paulo o Evangelho foi próprio Jesus Cristo, através do Espírito Santo. Vamos lá. Porque já ouvistes qual foi antigamente a minha conduta no judaísmo, como sobremaneira perseguia a igreja de Deus e a assolava. Gente, Paulo perseguia a igreja de Cristo na terra, perseguiu o evangelho. Paulo, ele agia com uma conduta no judaísmo, como um judeu que guarda a lei de Deus, a lei, tudo é lei, é lei. Isso não pode, isso não deve, isso não pode, isso não deve, não pode, não deve, sabe? Aquelas pessoas que só guardam lei, tudo é lei. Pois é, Paulo perseguiu o evangelho de Jesus Cristo na terra. Paulo era um judeu. E aí lá vem, ó. E na minha nação excedia em judaísmo, ou seja, ele extrapolava os limites, ele excedia o que o judeu comum fazia, ele era muito pior. E aí vamos lá. Excedi em judaísmo a muitos da minha idade, sendo extremamente zeloso das tradições de meus pais. Paulo era um judeu e ele era muito zeloso com as tradições. Ele era como se fosse um fanático, podemos dizer um crente fanático nos dias de hoje. Ele era extremamente zeloso com as tradições do judaísmo, dos judeus, ou seja, dos pais, dos ancestrais deles, né? Os pais, os avós. Então ele perseguiu o evangelho de Jesus Cristo na terra. Ó, mas quando aprouve Deus, que desde o ventre de minha mãe me separou e me chamou pela sua graça. Porque Deus nos escolhe, gente, é através do ventre da nossa mãe. Deus nos escolhe, Deus nos chama. É desde o ventre. Isso está escrito em Jeremias, né? Desde o ventre da minha mãe que nós somos escolhidos e chamados por Deus. E aí ele continua. Revelar seu Filho, Jesus Cristo, em mim, para que eu pregasse entre os gentios. Quem são os gentios? São os não cristãos, os pagãos. Eu até anotei aqui. Não consultei a carne nem o sangue, ou seja, Jesus Cristo, Deus revelou Jesus Cristo, o Evangelho para Paulo, para que ele pregasse para os não cristãos e os pagãos. E ele não foi consultar a carne nem o sangue, ele não foi consultar as pessoas evangélicas, os apóstolos, os discípulos, ele não foi consultar para ter certeza. Ele creu, ele acreditou, ele teve fé no evangelho que Jesus Cristo, que o Espírito Santo ensinou para ele. Nem tornei a Jerusalém a ter com os que já antes de mim eram apóstolos, mas eu parti, ou seja, ele recebeu o evangelho através do Espírito Santo e ele partiu para a Arábia. E voltei outra vez a Damasco. Depois, passados 3 anos, aí sim ele foi a Jerusalém para ver a Pedro, discípulo de Jesus. E fiquei com ele 15 dias. Ou seja, ele recebeu o evangelho, ele foi fazer a obra, a missão, ele foi evangelizar as pessoas. Passou 3 anos, ele foi a Jerusalém para se encontrar com Pedro e ficou com ele 15 dias. E não via nenhum outro dos apóstolos, senão a Tiago, irmão do Senhor. Ora, acerca do que vos escrevo, eis que diante de Deus eu testifico que eu não minto. Depois fui para partes da Síria e da Cilícia, e não era conhecido de vista das igrejas da Judéia, que estavam em Cristo. Ele não era, gente, conhecido pelas igrejas da Judéia,
que estavam em Cristo, pelos cristãos. Ninguém conhecia ele, mas somente tinham ouvido dizer: aquele que já nos perseguiu anuncia agora a fé que antes destruía. Ou seja, as igrejas lá da Judéia ouviam falar que Paulo era um judeu que perseguia os cristãos, que matava, perseguia o evangelho de Jesus e que ele foi convertido. Agora, ele que nos perseguia, anuncia as boas novas, anuncia agora a fé que antes ele destruía e glorificavam a Deus a respeito de mim. Gente, é maravilhoso. É maravilhoso estudar a Bíblia, é maravilhoso estudar a palavra de Deus. Paulo foi um apóstolo de Jesus. O que é um apóstolo? É quem veio depois de Cristo. Cristo já tinha sido morto. Discípulos eram aqueles que andavam com Cristo. Com Cristo. Apóstolo é após Cristo. Então, apóstolo é quem veio após a morte de Cristo. Paulo era um judeu extremamente tradicional, zeloso com a tradição. Ele queria manter a tradição do povo, do judeu, né? Eles guardam lei, eles guardam os mandamentos, eles não comem, tem restrições alimentares, eles têm todo um ritual. Tudo, eles fazem exatamente aquele rito, aquela tradição. O que Paulo quer nos dizer no início aqui? Que Abraão foi justificado pela fé. Por quê? Porque Abraão viveu 400 anos antes da lei de Moisés. Aí a gente olha assim para trás e pensa assim, o que Deus prometeu a Abraão? Que Abraão, que toda a descendência de Abraão, deixa eu ver onde que eu li isso aqui, que fala de Abraão. Somos justificados aos olhos de Deus através da fé e nos tornamos um povo de Deus, descendentes de Abraão, da mesma forma pela fé, porque somos livres em Cristo e não podemos permitir que qualquer pessoa nos leve a pensar que devemos merecer nossa salvação. Quando Deus promete a Abraão que Abraão, toda a descendência de Abraão, né? Que ele ia ter filhos, que toda a descendência dele seria abençoada. Deixa eu ver onde que eu li sobre Abraão. Aqui, no capítulo 3, que fala da lei e da fé, que a gente vai ler nos próximos dias. Cristo, ó. Ora, tendo a Escritura previsto que Deus havia de justificar pela fé os gentios, anunciou primeiro o evangelho a Abraão, dizendo: todas as nações serão benditas em ti. A promessa de Deus a Abraão. Todas as nações, ou seja, todos os povos, o mundo todo, toda a humanidade, todas as nações serão benditas em ti. De sorte que os que são da fé são benditos com o crente Abraão. Quem é da fé, quem crê, quem acredita, quem tem fé, somos benditos como o crente Abraão. É como se fosse descendentes de Abraão. Pois todos aqueles, pois, que são das obras da lei, estão debaixo da maldição. Porque está escrito: maldito todo aquele que não permanecer em todas as coisas que estão escritas no livro da lei para fazê-las. Porque a pessoa fala: eu cumpro a lei, eu cumpro os mandamentos, mas tem que cumprir todas. Porque se tropeçar num ponto, numa vírgula, ele é condenado por toda a lei. Então, ele continua, Paulo dizendo:
E é evidente que pela lei ninguém será justificado diante de Deus, porque o justo viverá pela fé. Abraão é o pai da fé. Abraão viveu, ele creu em Deus, ele esperou em Deus, ele viveu as promessas de Deus pela fé. Porque Abraão não viveu na época da lei. Abraão não tinha os mandamentos para guiar, para seguir, para direcionar ele. Abraão não tinha as leis para ele cumprir. Abraão viveu pela fé. E aí ele continua. Ora, meu nariz está terrível. Me perdoe, gente, mas o assunto aqui tá importante, tá uma maravilha. Foca na Bíblia. Ora, a lei não é da fé. Presta atenção. Ora, a lei não é da fé, mas o homem que fizer estas coisas, por elas viverá. Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se maldição por nós, porque está escrito: maldito todo aquele que for pendurado no madeiro. Jesus foi pendurado no madeiro. Ele era santo e ele foi considerado, se maldito era todo aquele que foi pendurado no madeiro, Jesus, sendo santo, carregou sobre ele a nossa maldição. Nós éramos malditos, nós éramos condenados ao inferno. Jesus carregou a nossa maldição, nosso pecado sobre ele. Por isso que ele era santo. Ele precisava tirar de nós o pecado e colocar nas costas dele. Para que a bênção de Abraão chegasse aos gentios, gentios somos nós, um exemplo. Não cristãos, os pagãos, somos outros povos, né? Para que a bênção de Abraão chegasse aos gentios através de Jesus Cristo, para que pela fé nós recebamos a promessa do Espírito. Aí ele continua: irmãos, como o homem falo, se a aliança de um homem for confirmada, ninguém anula nem acrescenta. Ora, as promessas foram feitas a Abraão e a sua descendência. A promessa de Deus foi feita a Abraão e a sua descendência. Não diz e as descendências, como falando de muitas, mas como de uma só, e a tua descendência, que é Cristo. Mas digo isto, que tendo sido a aliança anteriormente confirmada por Deus em Cristo, a lei, que veio 430 anos depois, não invalida de forma a abolir a promessa. Ou seja, vamos lá. Mas digo isto, que tendo sido a aliança anterior confirmada por Deus em Cristo, a lei veio 430 anos depois da promessa que Deus fez a Abraão. A lei que veio 430 anos depois não invalida de forma nenhuma a gente abolir a promessa que Deus fez a Abraão 430 anos antes. Ou seja, a lei não é maior que a promessa. Deu para entender? A lei veio 430 anos depois da promessa. Mas digo isto, que tendo sido a aliança anteriormente confirmada por Deus em Cristo, aí eu já li essa parte. Ela não invalida, ela não abole, a lei não abole a promessa. Porque se a herança provém da lei, já não provém da promessa. Ou seja, porque a herança vem da lei. Porque se a herança, porém, se a herança ela provém da lei, a lei não provém da promessa, mas Deus pela promessa deu gratuitamente a Abraão. Logo, para que é a lei? Para que serve a lei? Foi ordenada por causa das transgressões do povo, até que viesse a posteridade a quem a promessa tinha sido feita, e foi posta pelos anjos na mão de um medianeiro. Ora, o medianeiro não é o de um só, o medianeiro não é de um só, mas Deus é um. Logo, a lei é contra as promessas de Deus? Aí faz uma pergunta. Logo, a lei é contra as promessas de Deus? De nenhuma sorte, porque se fosse dada uma lei
que pudesse vivificar, se Deus desse uma lei que nos desse vida, que nos trouxesse a justiça, a verdade, teria sido pela lei. Mas a Escritura encerrou tudo debaixo do pecado, para que a promessa pela fé em Jesus, para que a promessa pela fé em Jesus Cristo fosse dada aos crentes. Aí ele, vou pular aqui o versículo 23. Não, vou continuar. Mas antes que a fé viesse, estávamos guardados debaixo da lei e encerrados para aquela fé que se havia de manifestar. De maneira que a lei nos serviu de aio. Sabe o que é aio? A lei nos serviu de tutor, de guia. Tutor, quando uma criança fica órfã de pai e mãe, a lei determina que ela tem um tutor, uma pessoa que vai cuidar dela, que vai guiá-la até a maioridade. Então, o que ele quer dizer aqui? Que a lei nos serviu de aio. Ela foi um tutor para nos conduzir a Cristo. Porque Cristo veio depois da lei, né? Para que pela fé fôssemos justificados. Mas depois que veio a fé, já não estamos mais debaixo da lei. Olha só, no verso 25, Gálatas 3. Mas depois que veio a fé em Jesus Cristo, depois que chegou Jesus Cristo, que trouxe para nós a fé, já não estamos mais debaixo da lei, do nosso tutor, que nos guiava até Cristo. Hoje temos Cristo, não estamos mais debaixo da lei, do aio. Porque todos sois filhos de Deus pela fé em Cristo Jesus. Hoje, gente, não há mais judeus, gentios, judeus, gentios, povos e povos, né? Troianos, gregos, não tem mais isso. Hoje somos filhos de Deus, todos os povos, todas as nações, todas as tribos, todos os reinos, através de Jesus Cristo, através de Cristo Jesus. Ele nos uniu. Então, porque hoje todos sois filhos de Deus pela fé em Cristo Jesus, porque todos quanto fostes batizados em Cristo, já vos revestistes de Cristo. Ou seja, somos justificados pela fé em Jesus Cristo. Abraão foi o homem da promessa. Deus prometeu a Abraão e toda a sua descendência, toda a descendência de Abraão viveu pela fé. Porque antes, na época de Abraão e os descendentes dele, não tinha lei para guiar. Então, eles são justificados pela fé em Cristo. E Deus prometeu que toda a descendência de Abraão viveria pela fé. E as descendências, como falando de muitas, mas como de uma só. E a tua descendência que é Cristo. Cristo é da descendência de Abraão. Todos viveram pela fé. Cristo foi a promessa, né? E 430 anos depois que Abraão viveu, chegou Moisés com a lei e os mandamentos para guiar o povo, para colocar o povo na linha, porque o povo estava sem saber o que fazer, o povo era desobediente, o povo errava, o povo pecava, adorava outros deuses, o povo fazia sacrifício a outros deuses, o povo cometia pecados e atrocidades. Hoje você olha para o mundo é todo pecaminoso, as pessoas matam, as pessoas se suicidam, as pessoas consomem pornografia, as pessoas se drogam, fumam, se prostituem, as pessoas estão cometendo todo tipo de pecado. O povo daquela época também agia assim. Se vocês olharem para Sodoma e Gomorra, era a destruição total, era o pecado, a cidade era toda pecaminosa. E Deus não se agradava do povo e Deus destruiu a cidade. E aí o que eu quero dizer com isso? Somos justificados pela graça em Cristo Jesus. Gente, meu vídeo vai encerrar em 23, 22 segundos. Eu vou encerrar, a gente continua esse estudo no próximo. Fiquem com Deus. Deus abençoe a vida de cada um.
Lemos o livro de Gálatas, capítulo 1. Fiquem com a graça e a paz de Jesus Cristo. Deus abençoe a cada um. Beijo e até o próximo, se Deus quiser.